Segunda parte iniciando agora com meu grande, querido amigo, meu mais novo amigo, historiador Henrique Cavalcante, igual minha família, de Albuquerque, que nem a Laurinha Figueiredo de Albuquerque, né? Agora vamos falar um pouco sobre geopolítica, um assunto que está aí nas mídias também, parte 2. Sou o professor Altair Prado, segue a vinheta. E após a vinheta, iniciamos o nosso segunda parte da nossa entrevista. Segue aí. Falar o idioma é tudo de bom, né? Abre portas, oportunidades, além de você se tornar um cidadão internacional. Tá esperando o quê? Faça sua matrícula na StudyStation. Seguidor do Pod ganha 15% off na matrícula e nas 3 primeiras mensalidades. Tem dificuldade de aprendizagem? TDAH? Aqui também nós temos uma metodologia pronta. Informe-se e seja um cidadão internacional. Tem o seu veículo, sua casinha, quer um seguro saúde? Nada melhor que buscar uma empresa há mais de 33 anos no mercado. A Prado Seguros e a Prado Imóveis. Aqui, seguidor de sabe o que, também tem desconto. Siga o QR Code e as nossas dicas. Dado o recado, voltamos para o episódio. Voltamos. História da política externa brasileira, uma introdução crítica. Você colocou aqui no tema, Altair, querido amigo, temos um concerto com C no mundo. Professor de língua portuguesa é como se fosse uma facada nas costas. Mas qual a intenção disso aqui? Pois é, essa dedicatória é uma dedicatória provocativa, porque todo mundo conhece concerto com S. Coisas que estão quebradas, né? Quebrou isso aqui, eu vou consertar. Sim. Mas tem o concerto com C, que não é só o concerto de música. Vem de harmonia. Olha! Então tem até um soneto muito famoso do Camões, ao desconcerto do mundo, à desarmonia do mundo. Então, concerto com C, harmonia. O mundo tem um concerto, o mundo tem uma harmonia? É uma pergunta, não sei se tem. Não, você viu? Essa foto foi tirada onde? Essa foto foi tirada no convento de Mafra, em Portugal. Lindo. Muito bonito. Eu amo Adoro Portugal. Portugal. Eu amo Portugal. Moraria lá fácil. Nossa, fácil. E lá a cultura é valorizada, né? Sim, sim. E eles amam brasileiro, né? Eles amam a nossa história. Eles têm uma relação tão conecta com o Brasil. Eles têm um carinho por nós. Eles entendem que fazem parte, né? É um Não, pertencimento. eles amam assim, a história, eles sabem do rei que tá lá. Eles têm uma cultura. Eu admiro. Coisa que a gente já não faz por eles, né? Aí vem papo de xenô, bababá, nada a ver. Não. Vamos lá, vamos começar nossas perguntinhas. Tá aqui, ó. Você viu que o seu trabalho eu fiz bastante. Guerra da Ucrânia. A culpa é do Putin? Olha, a culpa é do Putin? Quando a gente começa a analisar uma guerra, infelizmente, nós temos que ter uma conclusão. Guerra faz parte da humanidade, ponto. Infelizmente. Sabe aquela coisa, discurso de Miss? Paz mundial? Todo mundo gostaria de ter paz mundial, eu também gostaria. Mas guerra é uma parte integrante da história da humanidade, desde que o Homo sapiens é Homo sapiens, e antes de ser Homo sapiens, guerra sempre vai existir, infelizmente. Se guerra sempre existe, guerra tem complexidade. Não dá para você simplificar e não dá para você fulanizar. É o fulano. A culpa é do Zé da Silva, a culpa é do Putin, Não. Eu entendo a guerra da Ucrânia como um enorme complexo, longo, sofisticado, que inclui o fim da União Soviética, né, anos 90, né, final dos anos 80, anos 90, e a expansão da OTAN. E aí eu convido os nossos leitores, né, a olhar o mapa da expansão da OTAN no final dos anos 80 para os anos 90. A culpa é da OTAN. Olha, não vou dizer que a culpa é da OTAN, mas... tem um pé lá. Vários pés, né? Porque quando acabou a União Soviética, os russos, né, os soviéticos, os comunistas, tiraram 400 mil soldados do leste europeu. 400 mil soldados, quase 500 mil de soldados. A reunificação da Alemanha só ocorreu porque a União Soviética retirou tropas de lá. E aí foi feito um acordo, e aí os russos devem se arrepender disso até hoje. O acordo foi de boca e não formal. Devia ter sido feito um tratado, eles perderam essa oportunidade, até porque eles nunca acreditaram em direito internacional, então para eles tratado não quer dizer nada. E a ideia era, nós retiramos nossas tropas do leste europeu,
Polônia, Hungria, a então Tchecoslováquia, enfim, né, todos os países do leste europeu. Eles não gostam que chame de leste europeu, tá? Porque ninguém chama de Europa do Oeste. Então, por que chama de Europa do Leste? Europa, tá? A Europa que está a leste, melhor falando assim. E aí, uma preposição muda tudo. né, muda tudo. E aí, era tirar esses soldados, a Alemanha se reunificar e a OTAN não se expandir. Isso era um... Esse era não era tratado, era um acordo. Era um acordo. Tipo, ó, vamos firmar isso aqui? OTAN fica até aqui. Isso. Até porque a função da OTAN era combater a União Soviética. A União Soviética deixou de existir. Por que ela existe ainda? Então, é a pergunta que está todo mundo fazendo. E aí a OTAN começou a se expandir de modo, na minha opinião, e vários analistas de relações internacionais, inclusive americanos. Eu cito 2 por falta de um. Henry Kissinger, que foi inclusive chefe do Departamento de Estado americano por várias administrações, já falecido, e um teórico de RI, que eu gosto muito, chamado John Mearsheimer. Os 2 são americanos, tá? Não são agentes secretos da KGB, nada disso, são americanos. E eles dizem, a expansão da OTAN a leste desestabilizou a relação entre Europa, Estados Unidos e Rússia pós-soviética, pós-comunista. E quando essa OTAN vai se expandindo e vai chegando cada vez mais próximo da fronteira da Rússia agora não mais União Soviética, mas Rússia, para os russos aquilo é visto como uma ameaça. E aí qual é a comparação que a gente poderia fazer? Você lembra da crise dos mísseis de Cuba, famosa crise dos mísseis de Cuba, que os soviéticos colocaram mísseis em Cuba e na época o presidente Kennedy, né, o Kennedy ordenou um bloqueio naval em Cuba, quase estourou a Terceira Guerra Mundial ali. Para os russos é aquela situação só que invertida. Os americanos querem colocar mísseis na OTAN, na Ucrânia, não é a Ucrânia que quer entrar na OTAN, é a OTAN que quer entrar na Ucrânia. Cercar o porto de Sebastopol na Crimeia, que é um porto estratégico para a Rússia, porque é um porto de águas quentes. A Rússia tem o maior litoral do mundo, todo voltado para o Mar Frio, congelado. Então aquilo para a Rússia soou uma agressão. Mas por que ela invadiu então? Foi invasão ou não? Foi uma invasão. De novo, não tem bonzinho, não tem malvadinho, são interesses. Por que ela invadiu? Se podia ter continuado como os Estados Unidos lá, ameaçar. Ela não podia ter só ameaçado? Por então, que ela invadiu? A Ucrânia, ela estava... Crimeia e Ucrânia, né? Aí a Crimeia é uma península, é uma península da Ucrânia. Ela foi conquistada pelos russos no século XVIII, 1770, 80, alguma coisa assim. Quem conquistou a Crimeia para a Rússia, inclusive foi conquistado sob a Turquia, o Império Otomano na época, foi o Grigori Potemkin. Potemkin, que aliás era amante da Catarina da Rússia e foi um dos maiores generais, adoro fofoca, foi um dos maiores generais da Rússia, é um herói. Ele estava enterrado em Sebastopol, que é a cidade lá onde tem o porto. E então a Crimeia faz parte da Rússia, do Império Russo, há mais tempo do que a Califórnia faz parte dos Estados Unidos. Século XVIII, 1700 e pouco. E aí, quando houve, depois que o Stalin morreu, aquele monstro horripilante, subiu ao poder na União Soviética, comunista, o Khrushchev, Nikita Khrushchev. Sim. Nikita Khrushchev era ucraniano. E aí o que ele fez? Para dar um presente para a Ucrânia, terra natal dele, e também para se desculpar dos massacres que o Stalin fez na Ucrânia, que foram terríveis, ele pegou a Crimeia e entregou para a Ucrânia. Só que era tudo na época União Soviética. Então, na época, era o famoso 6... Por meia dúzia. Pelé meia dúzia, certo? Quando acabou a União Soviética, a Crimeia, que sempre foi russa, foi entregue para a Ucrânia no espaço geopolítico da União Soviética, então dava na mesma, ficou para a Ucrânia. Aí os russos falaram, viu, mas a Crimeia sempre foi nossa. Então qual que foi o acordo que foi feito com os ucranianos? A Crimeia, ela pertence juridicamente à Ucrânia, a população da Crimeia é 99% russa, sempre foi. E o porto de Sebastopol, que é um porto militar ultra estratégico, fundamental mesmo, nós russos vamos pagar um aluguel para a Ucrânia. $1 bilhão por ano. Era esse um acordo que permitia um certo equilíbrio. Isso nos anos 90. A OTAN começou a se expandir. Já começou a desestabilizar toda a parte do Mar Báltico. Tá? A parte norte.
Letônia, Lituânia, Estônia, começou a cercar a cidade de São Petersburgo, que é um outro ponto importante. Né? Infelizmente, a geopolítica tem mapa, convido os nossos leitores a ver o mapa. Tá? Então, a Rússia foi sendo cercada ao norte, e aí a gota d'água para os russos foi quando trocou o governo da Ucrânia, né? Zelensky agora, e a primeira coisa que o Antony Blinken, que é o secretário de Estado americano da administração Biden, no primeiro ano do governo Biden, ele fala assim, ele viaja para Kiev e entrega um protocolo para a Ucrânia oficial de entrada na OTAN. Para os russos, para o Putin, isso era uma gota d'água. Ele já tinha alertado. A Ucrânia tem que ser um país neutro, porque isso afeta os nossos interesses militares e estratégicos. A minha pergunta é, a administração Biden sabia disso? Eu tenho absoluta certeza que sim. Né? O que você acha da administração dele com relação ao mundo? Eu acho que o Biden ele pega um Estados Unidos muito ferido. Veja, a liderança americana passa nos últimos anos por muitos questionamentos. A ascensão da China, né? Eu vou chegar ainda que nela. é praticamente imparável, e 2 guerras que os americanos fizeram e que deram errado. A invasão do Iraque, no pós-11 de setembro, que foi um desastre para o Iraque e para os Estados Unidos, e a invasão do Afeganistão, que também foi um desastre. Os americanos perderam a guerra do Afeganistão. Foi a mais longa guerra da história americana, 20 anos. Eles botaram mais de $1 trilhão no Afeganistão. E o Talibã ganhou a guerra. E aí o Biden, ele assume, e a primeira cena de política externa dos Estados Unidos na era Biden, né, na administração Biden, é aquela cena também muito triste humanitariamente, aquele avião americano levantando o voo, com os afegãos grudando no avião e caindo. Você lembra daquela cena? Uma coisa assim terrível. Então, é um Estados Unidos muito ferido por essas guerras que não deram certo. E aí eu imagino que o Biden... O cara chega com um acordo ainda para... E eu acho que o Biden ele falou assim, bom, eu preciso reconstruir essa liderança americana que vem de 2 guerras fracassadas, Afeganistão e Iraque, vem da administração Trump, que é uma administração isolacionista. O Trump estava... e não está nem aí com o mundo, America First, então a Europa não estou interessado. Ele vê com muito perigo, estou pensando na cabeça do Biden, na cabeça dos americanos, americanos democratas, porque os republicanos pensam diferente. Ele vê com muito perigo a associação da Alemanha com a Rússia, o gás. A Alemanha tinha, né, 2 enormes gasodutos com a Rússia. Então, assim, o que o Biden pensou? Não ele só, pessoa física, né, todo o staff dele. Vamos puxar a Europa de volta para os Estados Unidos e afastar a Rússia. E aí, vamos colocar a OTAN na Ucrânia e o Putin vai reclamar, mas não vai fazer nada. Foi uma espécie de truco. Você não deve trucar com os russos, porque eles sempre vão... Só que parece... Russos são bons jogadores de pôquer, eles vão trucar em cima. Só que parece que agora a Ucrânia foi a culpada, os Estados Unidos... A minha impressão, tá? Se fosse verdade. Parece que os Estados Unidos, não vou me interferir, que apareceu depois, não, eu acho melhor, deixa eles se resolverem. Mas você tá me falando que talvez quem causou isso mesmo foi esse bendito papel pedindo pra Ucrânia entrar... Só que os Estados Unidos está tirando o corpo fora. É porque o problema de analisar política... Problema não é um problema, uma característica. De analisar política externa americana é que é um país democrático. Então, assim, a administração Trump é uma coisa, a administração Biden é outra. Se o Trump voltar, é outra coisa. Se a Kamala ganhar a eleição agora, recentemente, vai ser outra coisa ainda, embora ela seja a vice do Biden. Então, assim, analisar a política externa de país democrático, você tem um eixo articulador central, mas você tem... né, mudanças de rumo. Né? Como aqui. Né? Só que lá é mais complexo, porque os Estados Unidos é um país que tem interesses econômicos, militares, geopolíticos no planeta todo. Então, na minha visão, eu não estou falando isso porque eu sou um agente secreto da KGB, porque eu amo Putin, por favor. Seria legal. Né? Seria emocionante, né? Estou aqui com agente secreto da KGB. Vou me sentir, olha, cuidado com o que você está tomando aí. Porque... não sou um agente secreto da KGB. Que pena, né? Mas não dá para colocar... Falando sério agora, toda a culpa no Putin. Não estou dizendo que ele é bonzinho. Nem toda a culpa no Zelensky. Nem toda a culpa no Zelensky. Nem nos Estados Unidos. Eu acho que foi um erro de cálculo da administração Biden. Ele sabia que colocar a OTAN na Ucrânia
era arriscado, isso não é novidade. Pra ninguém. Tá, ou não, lá? Não. E não não. tá, com tudo isso ainda não tá. Agora não pode entrar, né? Porque agora o país está em guerra. A OTAN tem o famoso artigo Quando 5. decide, quando o país fala estou em guerra, a OTAN não pode entrar. Porque funciona assim, a OTAN é uma organização militar. O Tratado Atlântico Norte. Isso. O famoso artigo 5, atacou um, atacou todos. Então, se um país da OTAN for atacado, todos entram na guerra. Ou seja, se por acaso a Ucrânia já estivesse na A OTAN, OTAN estaria em já guerra. estariam sendo defendidos pelos outros países. Exatamente. Como ela não está, Na verdade, a OTAN já está na guerra. Ela não está juridicamente não, mas se nela. estivesse juridicamente a Ucrânia atacada, todos atacariam. A Rússia. E o contrário também. E é esse que é o problema. Ah, bom, aí acaba o mundo. Aí não é uma força de expressão, aí acaba o mundo mesmo, porque você tem ogivas nucleares. A gente vive numa tensão. Olha, Melhorou desde a Segunda Guerra? Ou piorou? absolutamente certo, você lê todos os analistas de política internacional, nós estamos no momento mais perigoso da história do pós-Segunda Guerra. Estamos prestes a ter se não tomar cuidado, numa terceira guerra? Olha, infelizmente, sim. Infelizmente, O Brasil entra? Sim. Não, graças a Deus Nós temos estamos... estrategicamente, geograficamente. Estamos ali, entendeu? Ó, vocês se matem. Só que se houvesse uma guerra, claro, a economia do planeta ia acabar, fora a questão ambiental, né? Quem estuda essa parte nuclear sabe que o mundo todo ia Nós acabar. sofreríamos. Não E o tem Brasil viraria nada. uma agricultura. Isso. Eu tenho que perguntar aqui, peraí. Eu vou aqui porque... Preciso colocar, porque essas perguntas são importantes. Você acha que os Estados Unidos está perdendo o seu império mundial? E a China está Pela cedendo? primeira vez, veja, os americanos eles saíram da Segunda Guerra Mundial com um grande opositor, que era a União Soviética. Só que a União Soviética não era uma potência que poderia concorrer do ponto de vista econômico e tecnológico com os Estados Unidos. Estava claro que a economia planificada comunista era um fracasso, seria um fracasso e foi um fracasso. Ia cair mesmo. Ia cair, todo mundo sabia. Aonde que era a disputa? Armamentista. Disputa também espacial, mas era disputa armamentista. Tá? Só que havia uma espécie de divisão literalmente geopolítica. Território soviético eu não mexo, território americano eu não mexo, e a gente se acerta. O que hoje é um problema é que o mundo está muito parecido com o mundo pré-Primeira Guerra Mundial. Que são países que estão fazendo alinhamento, são várias tensões, não é uma grande tensão. São várias tensões menores, só que sérias, que estão se alinhando e gerando uma maior tensão. E como na Primeira Guerra, precisando de um estopim. Olha, bastou isso aqui. Que está acontecendo na Primeira Guerra. Então, por exemplo, quando ocorreu aquele atentado terrorista horrível do Hamas em Israel. Horrível, horripilante. Aquilo poderia ser um estopim, porque se Israel ataca o Irã é defendido pela China e pela Rússia. Tá. Quando, por exemplo, ocorreu, pouca gente prestou atenção nisso, né? Um atentado terrorista também terrível em Moscou. Aconteceu esse ano. Era um show de rock que estava tendo lá em Moscou. Sim. Ocorreu um atentado terrorista lá, morreram 150 jovens, uma coisa horripilante. Foi um grupo terrorista islâmico que fez o atentado. Imagine se fica provado que é um grupo terrorista ucraniano. Pronto. Aí a Rússia fala, não, peraí, agora não. Entendeu? Aí o Brasil volta a ser de novo lar de muita gente que sai, né? Pois é. Né? Esse grau de tensão nós não tínhamos na Guerra Fria. Porque a Guerra Fria era uma tensão elevada, mas, entre aspas, sob controle. Tá? Raramente saía do controle. A Primeira Guerra foi pior que a Segunda. Assim, e se comparado com os estopins, as causas. Era mais complexo. Foi o Arquiduque, né, que foi assassinado. Isso, a partir Francisco daí foi Ferdinando. o estopim. Qual seria o estopim hoje? Eu tenho muito medo de atentados terroristas. Porque, na verdade, a Primeira Guerra Mundial começou com um atentado terrorista. Foi um grupo chamado Mano Negra, que era um grupo terrorista nacionalista sérvio, que nem estava dentro daquelas tensões estatais, embora o nacionalismo fosse, né, uma causa das tensões, e ao matar o herdeiro do Império Habsburgo, austríaco, desencadeou, né, um efeito dominó que não parou mais. Eu tenho muito medo de grupos terroristas que possam cometer atentados sanguinários, brutais,
Não tem nada a Mas perder. esse do Hamas não foi um estilo? Sim, mas aquilo ali poderia ter escalado para uma guerra regional e ainda não sabemos se não escalou. Porque o Irã Tem está chance por ainda. trás do Hamas, o Irã financia o Hamas. Tem chance. Sem chance, o Irã financia o Hezbollah. Israel é uma grande potência militar, inclusive nuclear. E ajudado pelos Estados Unidos. Ajudado pelos Estados Unidos, de repente, se Israel fala, quer saber, eu vou atacar o Irã Que ataca se Israel, Rússia e Aí pronto. China entra na jogada. Então, veja, um atentado terrorista hoje, quando aparece assim na TV, né, na internet e Você tal, já- todo mundo tem que falar, ai meu Deus, quem fez o quê? Porque o nível de tensão entre os países está tão elevado, mas tão elevado, que qualquer fiapo, qualquer faísca pode piorar. Acabei no programa de hoje, creio que eles também, que não há certos e errados, não há vilões e mocinhos, né? Porém, Hamas contra Israel, Israel contra a Hamas, ou defendendo do Hamas. Tem gente defendendo o Hamas, como tem gente defendendo Israel. Quem é o vilão e quem é o mocinho no Hamas? De novo, não tem vilão, não tem mocinho. O Hamas é um grupo terrorista que mata inocentes, ponto. Isso é uma questão ética. O Israel estava no cantinho dele quando o Hamas invadiu ou Também não estava? Esse é o problema, também não. Porque Israel desrespeita normas da ONU na divisão do Estado palestino lá em 48. Ainda tem? Ainda. Eu sei que ela foi dominando Israel. Isso, Israel foi se deixou um expandindo e pedacinho lá, dominando Cisjordânia, territórios. e deixou a faixa de Gaza. Israel foi se expandindo contra a lei internacional, contra o direito internacional, dominando territórios. É reconhecido O que é ilegal. dominário? Não, vários territórios não são reconhecidos pela ONU. É uma ocupação de fato. Que é irônico, é o que a Rússia faz na Ucrânia. Eu vou lá, eu vou ocupar e venha atirar militarmente. Aí os países ocidentais falam, o que você faz é contra a lei. E é. Só que Israel faz exatamente a mesma coisa em territórios palestinos, mas aí é um famoso veja Mas bem. o Hamas, ele é muito radical. O Hamas ele é um grupo terrorista. Ele é um grupo terrorista, não é Ele considerado mata uma... inocentes. Ponto. Não dá pra você olhar e falar, o Hamas está defendendo a Hezbollah causa também. palestina. Não, ninguém é inocente, ninguém Lá não tem mocinho. Não, em relações internacionais é interesse. Ponto. Ó, Hezbollah, Interesse. Hamas, Wagner, né? Grupo Grupo Wagner. Wagner russo. Eles são... Então, eles não são considerados mocinhos em hipótese alguma. São vilões. Não, vilões e defendem seus próprios interesses. Eu não acredito que o Hamas defenda os interesses dos palestinos. Quando Não. ele fez o atentado terrível e matou Ele até aquelas jogou pessoas palestino no inocentes, meio. é uma coisa horrível. Ele sabia que Israel era e é uma enorme potência militar, e ele sabia e ele queria que Israel estivesse cometendo o que está cometendo, que também são massacres. Perfeito. Também são massacres. Israel está bombardeando áreas civis de modo também horripilante. O Hamas queria isso. E Israel está fazendo isso. Então, é aquela coisa. Quem que é o mocinho? Quem que é o bandido? Sempre vai Não. ter morte, sempre vai ter briga, sempre vai ter tudo. Quando você estuda geopolítica, Você deixa tão de triste, pensar né? assim, ai, tadinho de Israel, ruim. Não, os dois têm culpa no cartório. Sim. Porém, você está explicando da Rússia, é muito mais claro entender. Esse acordo que havia. Por isso que a Rússia não quer deixar a Ucrânia entrar na OTAN. Não é porque a Rússia se acha dona da Ucrânia. A Rússia, ela quer garantir o que ela entende como porto sua dela. segurança estratégica. E aí a mesma coisa seria, imagina que, vamos pensar a situação inversa. Vamos supor que a China ou a Rússia hoje resolvesse recolocar mísseis em Cuba. Pronto. Os americanos iam falar, não, essa é a nossa segurança estratégica, ou vocês tiram os mísseis daí ou a gente vai bombardear a ilha. China pode superar os Estados Unidos? Em alguns aspectos eu acho que já superou. Hoje há uma corrida em praticamente todas as áreas, né? Por exemplo, a corrida mais assim acirrada mesmo nem é na área militar, é na área dos microchips. A famosa guerra dos chips. Isso. Taiwan, que não é um país, não é reconhecido pela ONU, a China entende... Mas é um país? Mas é um país, é um troço bizarro, né? Juridicamente não é, mas é. A China entende Taiwan como uma província rebelde, os americanos entendem Taiwan como um território neutro, eles não reconhecem Taiwan como um país. Foi o acordo que foi feito com a China nos anos 70 para que a China entrasse na ONU. Tá? E só que Taiwan tem independência de fato e não na teoria. E aí, para a China, é fundamental reunificar o país, coisa que os americanos não podem permitir,
Porque Taiwan é o centro da produção dos microchips que está no coração E a da China indústria quer reunir mundial. porque sabe disso, né? Exatamente. De novo, não tem mocinho, não tem bandido, tem interesses. Tá? O problema é que Taiwan está a 120 quilômetros da China. 120 quilômetros. Do ponto de vista militar, é nada. E o contrário é verdadeiro. Taiwan está a vários milhares de quilômetros dos Estados Unidos. Então, para você defender, para os americanos defenderem militarmente Taiwan, é muito mais difícil, muito mais complexo. Isso também tem a ver com a questão. O americano também é de enfiar o nariz onde não é chamado. Então são uma grande potência, eles vão defender os seus interesses. Eu entendo isso, eu não concordo, mas eu também não vou simplesmente falar, você é um monstro imperialista. Não. Toda potência, ela defende seus interesses, senão ela deixa de ser potência. Simples assim. Eu acho assim, a gente viveu sobre nossa idade, vivemos sob uma influência muito americana. Sim. A nossa vida sempre foi uma porcaria porque a vida deles era maravilhosa, o sonho americano. E hoje eu percebo que os jovens de hoje já não têm tanta essa fascinação. Adoram Coreia do Sul, adoram a China, adoram... os Estados Unidos já não tem mais essa influência como nós tínhamos, que era a música, a televisão, o telefone. Tinham tantas influências americanas na nossa vida que hoje está deixando de ser. O que é bom. O mundo está se globalizando também nesse bom sentido, né? Eu acho muito legal. E falando disso, você acha que a América Latina está recuperando sua identidade? Eu acho que sim, e em parte a América Latina está recuperando uma consciência de que ela tem um papel. Poder. Ela tem uma importância, tem né? Então, isso não significa ser contra. Mas não eu sou contra os Estados Unidos. Não sou contra você, eu sou a favor da minha posição. Mais de idiota, eu acho que tá legal isso. Sim. E o Brasil tá tendo uma identidade melhor, não sei se você concorda. Aí eu acho que a área de política externa, infelizmente, não. Ainda não. Nossa política externa, ela tá... Tô falando de a política externa do governo mesmo, né? Do anterior, ainda é muito errática. Ainda é uma política externa que não entendeu que o Brasil tem alguns focos importantes, tem que trabalhar nesses focos. Você quer atirar para todos os lados e não acerta em lugar nenhum. Ache né? Exatamente. Por exemplo, nós, Brasil, temos que ser, é nossa responsabilidade, temos que ser uma potência ecológica. O que é uma potência ecológica? Um país que tem energia renovável, um país que investe em descarbonização, um país que tem o melhor agronegócio do planeta. E tem mesmo. E a maior floresta, que acho que ainda está de pé, coitado, né? Tacando fogo e tudo, né? A maior floresta do planeta. Isso é um ativo que o mundo inteiro não. Nós temos carro a álcool. Meu Deus, carro a álcool. O mundo brigando, vai ter carro elétrico, não vai ter carro. Nós temos carro a álcool há 50 anos. Nós temos o maior programa de biocombustível do planeta. Nós temos ativos na área de energia, sustentabilidade, que deveriam ser o nosso foco. Isso devia ser política de Estado, não de governo. Coisa de longo prazo. A gente fica se metendo na Venezuela, no Irã, Israel. Mas as pessoas acham justificativas para o Brasil não desenvolver. Eu acredito nisso. É uma fuga, né? Eu acho o Brasil um país que tem tanto potencial. Eu gosto tanto daqui. Eu tenho um orgulho de falar o português. Eu tenho orgulho dessa herança. Que eu acho que o Brasil ainda precisa se olhar no espelho e falar, eu sou o cara. E sabe o que é mais triste? Nós temos no Itamaraty, os nossos diplomatas, né? Eles são provavelmente a burocracia estatal brasileira mais bem preparada do país. O concurso do Itamaraty é de um grau de exigência. 2 vezes, é de um grau de exigência. Uma questão de, acabou, se você não acertou... Sim, os diplomatas brasileiros são reconhecidos você tem que falar como inglês, os melhores do mundo, espanhol, tem que falar francês. O Barão do Rio Branco fez uma herança maravilhosa, né? E a gente tem esse ativo e a gente insiste em entregar a política externa para meia dúzia de amadores. Não precisa fazer nada. O papel do Brasil no mundo já está dado. Essa potência ecológica, que eu vou chamar assim, e o corpo técnico para trabalhar isso também já está dado. Basta haver uma liderança política para juntar os dois e falar, olha, é isso que nós temos que fazer e vamos seguir como longo prazo. Tá? O resto dos conflitos geopolíticos no mundo, a gente acompanha, claro, não estamos, né, em Marte, mas são conflitos geopolíticos deles. Nós temos que ser a solução, não o problema. Hoje a gente está mais para solução, mais para problema. Né? Acabaram com achismos,
Meu amigo, como você gosta de café? Tenho 3 máquinas de café em Então, casa. sabe o seguinte, você depois tire fotos, mostre, e tome um café para lembrar sempre desse programa cultural que você teve hoje, que você nos Eu agradeço hoje, muito. esta cultura. O outro descobriu do Habsburgo, já sabia. Ela, não, do amarelo do ouro, que não, né? Já sabia. Você que não sabia do amarelo. Por que você não sabia lá? Eu falei que não comentou na escola. Isso não comentou. Ah, não comentou na escola, mas aqui é a história não contada, né? Meus queridos amigos, um abraço. Agradeço mais de uma verdade. vez. Espero que você volte com outros assuntos. Com certeza. Eu quero muito falar sobre Israel, quero muito falar sobre mais geopolítica no mundo. Vai ter eleição americana Vai ter agora. eleição americana. Eu acho que seria interessante, é agora em outubro? É agora em outubro, se não me engano. Fazer um episódio em novembro, hein? Pode ser. Eu acho interessante, hein? Porque ele vai saber comentar bem. E eu, como um leigo neste assunto, só tenho que te agradecer por isso. Eu agradeço o convite, muito gentil. E espero que faça tanto sucesso quanto os seus trabalhos. E o livro seria agora meu problema, meu lazer de final de semana agora. Agradeço o apoio. Encerro aqui a segunda temporada. Muito obrigado por você ter encerrado a minha temporada num assunto maravilhoso. Sucesso todo pra você. Certeza que vai fazer sucesso. Pois eu tava indo da segunda, tô indo pra terceira temporada. Pra quem não pensava nem passar da primeira. É com muita alegria que eu trago pra vocês que agora, hoje, oficialmente, a segunda temporada está encerrada. Então, nos vemos na terceira temporada. Conto com vocês. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.